Capítulo 10. E a vida seguia o seu curso. O irmão mais velho com a pousada no litoral, a mãe e o irmão mais novo morando juntos, a irmã seguia tentando organizar suas festas. Pelo menos o marido dela é rico, pensava Roberto. E ele próprio seguia a sina de cuidar do pai. Trabalho dividido com a auxiliar de enfermagem. Namoro, igreja, serviço, pai, tanta coisa para pouca idade. Estranho como o tempo parece fugir quando se tem tanta coisa para fazer, lamentava Roberto. As consultas na clínica passaram a ser semanais. Por conta do derrame, seu pai não tem muitos movimentos, dizia o médico. O problema dele nos ossos impede os exercícios. O fato de ele ficar muito tempo curvado piora o problema no coração. Seu pai precisa ficar mais calmo, senão é perigoso ele ter um infarto, e na situação dele pode ser fatal. Era um desafio manter o pai calmo. Os remédios eram muitos. Uma tabela na parede da cozinha ajudava. Um sábado, em que a auxiliar de enfermagem estava de folga, Roberto foi dar o remédio para o pai. Eu não quero. Você precisa, pai. Não é questão de querer. O pai então começou a gritar cada vez mais alto. Eu não quero. Eu não quero. E começou a pegar pratos, copos e xícaras que estavam na mesa e jogar no chão. Muito barulho. Os vizinhos já estavam acostumados. Eu não quero. Um prato no chão. Eu não quero. Uma xícara na parede. Roberto perdeu a paciência e começou a tirar as coisas do armário. Louças, travessas, mais pratos. Roberto levou para o quintal e começou a quebrar também. O pai quebrava dentro de casa e Roberto fora. Mais barulho, mais gritaria. Então uma vizinha apareceu com um olhar por sobre o muro. Era uma senhora já idosa a olhar a cena. Roberto se envergonhou. Com um ar de avó, a vizinha disse: Meu filho, não adianta você ficar nervoso. Aí serão dois descontrolados. Você tem que se manter firme para equilibrar com seu pai. E agora, com tanta coisa quebrada, como é que você vai servir a janta para seu pai? Roberto não tinha palavras, só vergonha. Com o pouco de coragem que restava, agradeceu à vizinha. Obrigado, dona. Roberto então comprou pratos de plásticos para servir o pai. Evitava a quebradeira. Um dia, quando foi servir o almoço, o pai reclamou. Cadê a louça? Eu quero prato branco, de vidro. Agora só tem este, pai. Eu quero. Não adianta chorar, pai. Os outros você quebrou, lembra? Agora só tem este. Eu vou fugir daqui. Você nunca mais vai me ver. Enquanto Roberto foi à cozinha, o pai se levantou da cadeira de rodas. Andando com dificuldade, saiu de casa. Gritava que ia fugir. Alguns vizinhos olharam pela janela. O pai gritava, fingia que chorava e foi até uma praça perto de casa. A praça virou uma espécie de paraíso para ele. Em outras brigas, era para lá que ele iria também. Roberto sabia que ele não iria longe. Esperou alguns minutos e saiu à procura do pai. Um menino que batia bola na rua indicou: Seu pai está lá na praça. A cena seria cômica. Pijama, cabelo desarrumado, um cobertor sujo sob um sol forte. A estética da mendicância. Roberto se aproximou e abraçou o pai. Alguns minutos abraçados. Vamos para casa, pai. Sua comida está esfriando. Vamos sim, filho. Eu só queria dar uma volta. O sofá da sala virou um lugar de refúgio para Roberto. Deitar de qualquer jeito, cuidar para não ficar com jeito na coluna. Ver um pouco de televisão, comer bolacha, escutar uma música. Depois do cansaço do dia, era o lugar onde Roberto se deitava e relaxava um pouco. Só um pouco mesmo. Se pudesse contar com o colo da namorada, era melhor. Conversas, uma pergunta, como foi seu dia e coisas do tipo. Era o lugar das histórias, contadas e inventadas. Roberto lembrava os casos do passado. Eu conheci um rapaz de uma gangue. Como era o nome da gangue? A namorada quis saber. Sei lá, tinha um nome lá. Mas qual é o caso? Conta. Hoje esse rapaz não é mais da gangue, continuou Roberto. O caso é que ele tinha uma turma. Ele e a turma dele estavam em um bar. Chegou outra gangue, rival. Primeiro o desafio seria entre os dois líderes. O dono do bar ameaçou chamar a polícia. Então eles todos começaram a brigar. Quando um da gangue rival caiu no chão, esse cara pegou uma das cadeiras do bar, dessas de armação de ferro e encosto de plástico. Colorida? A namorada interrompeu. Não sei, disse Roberto. Devia ser branca, sei lá.
Então ele pegou a cadeira e enfiou no rosto do que estava caído. A perna da cadeira entrou de um lado da bochecha e saiu do outro lado, e ainda quebrou uns dentes. Imagine a cena. Deus me livre, que coisa feia, reagiu a namorada. Da próxima vez conta um caso melhor. Roberto então continuou. O cara teve que fazer enxerto de pele dos 2 lados do rosto. E eu ainda tenho outro caso, quer ouvir? Pode falar. Eu li na revista. Qual revista? Aquela semanal meio podre que tem por aí. A matéria contava de um senhor nordestino que estava desconfiado da mulher. Traição. Então ele amarrou a mulher, esquentou um arame e queimou o rosto da mulher. Na verdade, ele escreveu nas bochechas e na testa da mulher as letras MGSM. Eram as iniciais do nome dele? Quis saber a namorada. Não. Na polícia ele disse que significava mulher gaieira só morta. E afinal ela estava traindo ou não o marido? Eu não lembro, mas não vem ao caso. O que interessa é a doideira que ele fez. A namorada concordou e se lembrou de um caso recente. Eu li no jornal. É estranho e muito forte. Então conta, é sua vez, pediu Roberto. Foi assim, começou a namorada. Uma menina decidiu que queria ser lésbica. Falou com a mãe que iria trazer a namorada para dentro de casa. A mãe conversou com o marido, que não era pai da menina. E os pais não aceitaram no começo aquela situação. Claro, disse Roberto. Só aí a mãe foi com a filha em um psicólogo, continuou a namorada. Ele orientou a mãe a aceitar a situação da filha, inclusive o fato de ela trazer a namorada para morar na mesma casa. Então começaram as brigas do casal. O marido não aceitava, mas a mãe queria proteger a filha. Qual a idade da menina? Quis saber Roberto. Sei lá, 17, 18, era só uma criança. As brigas entre o casal aumentaram, até que a mãe decidiu sair de casa. Na nova casa, ela poderia morar com a filha e com a namorada da filha. Um dia a mãe resolveu ir até a antiga casa pegar umas coisas. A filha foi com a mãe. Foi aí que aconteceu a tragédia. O pai começou a brigar feio e o marido saiu correndo atrás da esposa com uma faca. Foram até a rua. Com a gritaria, a vizinhança começou a aparecer. O marido acertou várias facadas na mulher. A filha tentou interferir e levou uma facada também. A mulher morreu no meio da rua. Quando o marido percebeu o que havia feito, suicidou-se com a mesma faca. Puxa vida, admirou-se Roberto. O jornal dizia que a menina se salvou, disse a namorada. Mas ela havia decidido terminar com a namorada. Na cabeça era a origem de todos os problemas na família. Roberto ficou um tempo em silêncio. Quantas coisas ruins têm acontecido com as famílias, né? Comentou Roberto. Pais sem amor, filhos sem respeito. As coisas vão se deteriorando. Parece que é o fim do mundo, disse a namorada de Roberto. Isso é falta de fé, concordou ele. Um dia calmo, como já havia alguns dias, Roberto não tinha. Era escuro, lua cheia. No sofá da sala, ele deitou-se no colo da namorada. Mais uma vez no sofá. Alguma conversa boba, televisão ligada, novela. Ninguém prestava atenção. Silêncio e carinho. Roberto então viajou até a infância e se lembrou de um caso. Começou a falar e desistiu. Teve uma vez... Deixa pra lá. Não faz assim comigo, Roberto. Já que começou, termina. Vamos, fala. É outro daqueles casos bem fortes. Anda, quero ouvir, incentivou a namorada. Quando eu era criança, começou Roberto, ocorreu uma história muito estranha em minha cidade. Uma família era dona de uma fazenda. Não era coisa de rico. O casal tinha 3 filhos e o mais novo se envolveu com droga. Acho que ele já era assim meio perturbado, cabeça fraca. Aí ficou pior. Ele era uns 10 anos mais velho que eu. Vai ver que ele já tinha uns 20 por aí. Os pais lutaram muito com aquela situação. Eu me lembro que na época minha mãe comentava que tinha muita pena deles. Mandaram o menino várias vezes para casa de parentes em outras cidades. Mandaram para centro de recuperação. Nada de o menino melhorar. Até que ele começou a roubar as coisas dentro de casa para poder comprar droga. E começou a agredir os pais. As brigas foram se tornando mais sérias. Ele falou até em matar os pais, principalmente o pai. Um dia o cara resolveu ir até a fazenda dos pais. Dizem que ele tinha cheirado muito antes de ir. Quando chegou lá, passou na sede da fazenda e perguntou pelo pai. Um caseiro disse que ele estava no curral, sozinho, cuidando de um bezerro. Era o ponto certo para o plano do filho.
A namorada de Roberto então se interessou pelo caso. E o que mais? Conta. Roberto se ajeitou no sofá para contar o resto da história. É um caso de doido, até parece filme. Eu não consigo entender. Conta logo, Roberto. Ok, vamos lá. Então, esse rapaz foi andando devagar. Parece que nem teve dúvida do que iria fazer. Chegando ao curral, encontrou o pai agachado cuidando do bezerro. Filho! O pai se assustou ao vê-lo. Não era comum ele aparecer na fazenda. O que você veio fazer aqui? Eu vim te matar. Você já parou para pensar o que é um pai ouvir isso de um filho? Deus me livre, não gosto nem de pensar nisso, disse a namorada. Mas e então, continua. O pai ficou congelado um segundo, mas viu que era sério porque o rapaz tinha um pedaço de lenha na mão. Trazia escondido com as mãos para trás. E como você sabe desses detalhes? Quis saber a namorada. O próprio filho contou depois no depoimento para a polícia. Era um demônio frio, não mostrava arrependimento. Ok, Roberto, vamos lá, volta ao caso. Então, quando o pai percebeu o que estava para acontecer, começou a correr e gritar. Mas era longe da sede da fazenda, ninguém ouviria. O pai correu pela mata durante muito tempo, o filho atrás. O pai já idoso, o filho jovem. Depois de muito tempo correndo, o pai chegou perto de uma lagoa e se sentou. Entregou os pontos. Filho, eu não aguento mais correr. Pode me matar. Então o filho bateu com a lenha na cabeça do pai. Morte instantânea. Depois retirou o coração do pai com uma faca e enterrou na beira da lagoa. Como se não bastasse, puxou o corpo do pai até o curral, amarrou no cavalo. Com a mesma lenha, com a mesma força com que bateu no pai, bateu também no cavalo. O cavalo saiu pela mata puxando o corpo do pai. Depois de um banho na fazenda, o filho voltou para a cidade, como se nada tivesse ocorrido. Quando chegou à casa dele, foi até a cozinha. A mãe perguntou pelo pai. Eu o matei, respondeu o menino. Aquele desespero todo, choro e questionamentos, as perguntas de sempre. Por quê? Por quê? Por quê? A própria mãe chamou a polícia que prendeu o filho em casa. Ela ficou com medo dos outros filhos. Eles prometeram matar o irmão se alguma coisa assim acontecesse. Era uma mulher com esposo morto, um filho preso e os outros ameaçando matar o irmão. Que triste, disse a namorada de Roberto. É um caso muito estranho. A namorada então questionou. Por que você se lembrou dessa história, Roberto? E houve um silêncio. Por quê? Insistiu ela. Por nada. Silêncio, um olhar estranho. Roberto perguntou. O que você está querendo insinuar? Nada, respondeu ela. Ele ficou com raiva com a desconfiança da namorada. Silêncio de novo. A namorada temeu. Sentiu no suor o cheiro da ira de Roberto. Olha, eu vou te falar. Apesar de meu pai ser um peso para mim, eu vou carregá-lo até o fim da vida, se precisar. Nunca mais desconfie de mim assim. A namorada estranhou a reação de Roberto, balançou a cabeça, dizendo que sim. Roberto vivia o dia a dia da missão de cuidar do pai. De vez em quando ficava imaginando como seria o pai de verdade. Quando brigava com o pai que tinha em casa, a vontade de encontrar o pai verdadeiro crescia mais. Como será ele? Ficava pensando. Quando andava pelas ruas, sua mente viajava. O olhar encontrava homens com idade suficiente. Não era ninguém, como podia ser qualquer um. Um, branco demais. Outro, baixo demais. Magro demais. Tudo demais. Como demais era suportar toda aquela situação. Era preciso ter força e fé. Era preciso ser humano demais, ser filho, mesmo não tendo um pai de verdade.